Será que é possível deixar a procrastinação de lado? Então, se a procrastinação está atrapalhando aí o seu dia a dia, fica nesse vídeo que ele é exatamente para você. Já fazem mais de 5 anos que eu estou estudando sobre esse assunto, sobre organização e planejamento, e eu quero trazer aqui para vocês hoje um plano prático para que vocês entendam a procrastinação e também usem algumas estratégias para conseguirem lidar com ela no seu dia a dia. E se você ainda não é inscrito aqui, aproveita para se inscrever e curte esse vídeo para eu saber que esse assunto é relevante para você. Então, a procrastinação é você deixar de lado ou adiar uma tarefa importante que tem um reforçador atrasado em busca, em troca de um reforçador que seja mais rápido, uma consequência positiva ali mais rápida. Então, você troca tarefas que são mais difíceis por tarefas que são mais fáceis, né? É por isso que é muito mais fácil a gente, ao invés de estudar, a pessoa vai para o celular e fica vendo as redes sociais e deslizando a tela, porque aquilo tem uma consequência muito mais rápida, muito mais forte para aquela pessoa do que estudar, né? Que vai ter um reforçador ali bem mais atrasado. Então, talvez seja só uma prova que ela tem daqui a um mês, ou ela passar no vestibular, né, que é algo que está ali bem distante. Então, o reforçador daquela tarefa para ela de estudar, ele está mais atrasado. Então, ela vai procurar ter ali consequências que sejam mais rápidas para ela. E que também provoque menos ansiedade. Ela vai sempre estar ali fugindo daquilo que gera mais aversividade, que gera mais ansiedade, para ir buscar algo que seja mais prazeroso, mais confortável para fazer. E por que a procrastinação ela acontece? Esse comportamento de adiar, ele está muito relacionado também à insatisfação da pessoa em fazer aquilo. E muitas vezes essa insatisfação, ela é carregada de uma dificuldade daquela tarefa. Às vezes a pessoa tem até uma dificuldade mesmo técnica de fazer aquilo, ela não sabe executar. Então ela vai tender a procrastinar muito mais aquela tarefa. Ou às vezes também pelo medo de errar, ou pela aversividade que aquela tarefa vai causar naquela pessoa. Ou ela achar que é melhor ela não fazer do que ela fazer e não fazer bem feito e não fazer perfeito. E também por achar que é mais seguro não fazer nada do que fazer e sair errado. Então algo que eu quero que vocês parem quando vocês estiverem no momento de procrastinação é identificar que tarefa que eu tô tendo que fazer ali e eu tô procrastinando. Qual foi essa situação que me fez procrastinar? O que foi que eu pensei naquele momento? O que foi que eu senti? Então, quando você começa a identificar esses pensamentos, se esse pensamento ele for desse medo de errar, dessa insegurança ou dessa segurança que você tem em não fazer aquela tarefa, para pensar um pouco e racionalizar por que você está procrastinando. O primeiro ponto que você tem aqui para fazer é justamente entender por que essa procrastinação está acontecendo no seu dia a dia. Claro que tem os fatores aqui gerais que eu trouxe para vocês, mas às vezes pode ser algo muito específico seu, das suas crenças, dos seus valores, algo que realmente você não está ali conseguindo fazer. E entender também quais são as consequências que você recebe por não fazer aquilo. Então, às vezes, você está tendo consequências ali muito melhores, muito maiores e mais intensas por não fazer aquela atividade. Então, para analisar isso. Será que você não está recebendo consequências também por não fazer aquilo? E aí, isso vai reforçando cada vez mais você a procrastinar. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui para mudar isso? É você colocar consequências positivas para aquela tarefa que você precisa fazer. Então, por exemplo, você tem dificuldade para ir para academia, para se exercitar, tenta colocar alguma consequência que seja boa para você no momento que você conseguir ir para academia. Seja fazer algo diferente, ir para um lugar diferente, ou se mimar um pouco. Enfim, você que vai decidir aí qual consequência você acha que é melhor para você, para tornar também aquele processo de fazer aquela tarefa mais leve, mais prazeroso para você. E aqui eu quero trazer um plano prático para você, para que você consiga fazer aí as suas outras tarefas também que estão sendo mais difíceis para você na sua rotina. A primeira coisa é você ter total clareza do que você precisa fazer. Quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, quando fica muito subjetivo, você não consegue visualizar aquilo, é muito mais difícil realmente que você consiga ir lá e fazer. Então a primeira coisa é você estabelecer,
né? Definir ali qual a tarefa especificamente que você precisa fazer. Então você não vai anotar, eu preciso estudar. Você vai anotar, eu preciso assistir a aula 2 do módulo tal da minha pós. Então, seja bem específico naquela tarefa que você tem que executar, porque com certeza você vai entender, né? Você já tá ali avisando para o seu cérebro que você já tá pronto ali para executar aquela tarefa, então você fica mais propenso a fazer aquilo. Se possível, também liste as etapas que você precisa fazer para fazer aquela tarefa. Por exemplo, estudar, faz algum ritual, alguma coisa que você precise fazer ali, um passo a passo antes de você estudar. Quando eu chegar da academia, eu vou jantar, e aí eu vou ligar o meu computador, preciso pegar os papéis que estão guardados ali no meu armário para colocar em cima da mesa. Então você cria esse ritual, né? Cria essas etapas que você precisa fazer para executar aquela tarefa, porque vai ficar muito mais fácil também para o seu cérebro entender o que é que exatamente ele precisa fazer. Inclusive eu tenho até um vídeo aqui também que eu falo mais sobre isso, sobre hábitos, que eu vou deixar aqui no card para vocês. A terceira coisa é que só uma lista não vai adiantar de muita coisa, né? Você pode às vezes até ver uma lista como algo aversivo. Então você vê aquele tanto de tarefa que você tem que fazer, você já procrastina ali mesmo, porque você já fica com preguiça, já acha muito difícil fazer aquilo. Então, por isso que é importante que você tenha um plano para executar. Então, vai colocando ali, né, dentro da sua rotina, essas tarefas e os momentos específicos que essas tarefas elas precisam acontecer. Porque se você só coloca as tarefas também e joga ali o papel ou o bloquinho de notas que você colocou, não vai servir de muita coisa. E outro ponto fundamental, assim, é que você precisa identificar o que é a sua prioridade. Então, às vezes você está fazendo coisas que nem são sua prioridade, você nem deveria estar fazendo aquilo naquele momento, mas você está fazendo porque você não sabe bem o que é a sua prioridade ou não. Então, estabeleça também essas prioridades, quais são as tarefas que são mais importantes de você fazer naquele dia. Às vezes é melhor você fazer 5 tarefas que são prioridades no seu dia do que fazer 10 que nem era tão importante. E se esse vídeo te ajudou, compartilha ele também com alguma pessoa que precisa saber disso. Curte esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que é mais que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até logo!